Sejam bem-vindos à nossa análise de hoje. Bom, a gente vai desmistificar agora a rica história e a ciência simplesmente fascinante por trás do vinho. Nossa jornada vai passar por impérios antigos, por algumas descobertas bem acidentais e, claro, pela biologia complexa da coisa, até desembarcar nos surpreendentes vinhedos brasileiros de hoje. O objetivo aqui é revelar de forma super clara os segredos dessa bebida que literalmente ajudou a moldar civilizações. Vamos lá? Mas antes de tudo, imaginem a seguinte cena. Por que será que até os dias de hoje o fundo da garrafa de vinho é côncavo? E mais, como seria descobrir que a experiência dos gregos antigos com o vinho envolvia beber uma mistura com água do mar salgada? Pois é, parece loucura, né? Mas essas questões guardam respostas incríveis sobre a evolução humana. Segurem aí que eu prometo responder isso já já. Ok, vamos mergulhar nisso. Nosso roteiro tá assim. Primeiro, origens e o mundo antigo. Depois, a expansão do vinhedo. Aí, descemos para o nível molecular, na ciência da vinificação. Na sequência, a jornada do vinho brasileiro. E, para fechar com chave de ouro, variedades, degustação e curiosidades. É uma baita viagem. Começando então pela nossa primeira parte, origens e o mundo antigo. Afinal, onde o primeiro vinho foi feito? É super comum a gente pensar em lendas grandiosas, né? Como Noé na Bíblia ou Dionísio na Grécia. Mas, na verdade, a arqueologia aponta para algo muito mais prático e totalmente acidental. A origem exata se perdeu no tempo, mas os especialistas sugerem que o vinho surgiu meio que por acaso. Sabe? Aquela época em que os humanos nômades começaram a se fixar na terra, deixaram um punhado de uvas esquecido num canto e, tcharam, fermentou naturalmente. E olha que linha do tempo impressionante que mostra como o vinho viajou junto com a civilização. Lá em 8000 a.C., temos as primeiras sementes encontradas na Geórgia. Pulando para 3000 a.C., no Egito, aparecem os primeiros registros pintados da fabricação. Depois, com a fundação de Roma em 753 a.C., os vinhedos se espalham pela Europa toda. Até que, em 1493 da nossa era, Colombo traz as videiras para as Américas. É muita história. Lembra daquela nossa pergunta inicial sobre a água do mar? Então, a realidade daquela época passava bem longe de todo aquele romantismo dos poemas de Homero. Como o historiador Hugh Johnson conta pra gente, o vinho dos gregos antigos era, na real, um xarope super espesso, turvo e salgado. Eles precisavam diluir aquilo bastante em água quente e ainda coar tudo num pano. Pra falar a verdade, o nosso paladar moderno ia achar isso no mínimo intragável. O que já nos leva direto para a nossa seção 2. A expansão do vinhedo, movida por impérios e religião. Bora entender como o poder levou a uva para longe. O detalhe aqui é que o vinho nunca foi só uma bebidinha. Ele sempre foi uma ferramenta política e religiosa fortíssima. Os romanos, por exemplo, plantavam videiras nos lugares que conquistavam como uma forma de fincar a bandeira deles, sabe? Impondo a cultura mesmo. Foi assim que os legionários levaram as uvas para a região da atual França. E depois, quando Roma caiu, quem segurou as pontas da ciência vinícola na Idade Média foi a Igreja Católica. Mosteiros lá na Borgonha plantavam para garantir o vinho sagrado da Eucaristia. Agora prestem muita atenção nesse ano aqui, 1756. Sabe o que rolou de tão fascinante nessa data? Foi nesse exato momento, por causa do comércio pesado com a Inglaterra, que Portugal criou a região do Alto Douro. Isso simplesmente se tornou a primeiríssima região vinícola demarcada e protegida do mundo inteiro. Foi o marco oficial da busca por uma qualidade padronizada de verdade. Saindo da parte histórica e entrando no laboratório agora, na seção 3, a ciência da vinificação. Vamos ver como a mágica acontece do cacho até a garrafa. O processo inteiro funciona mais ou menos assim. Primeiro tem a vindima, que é a colheita. Curiosidade rápida, se a colheita for feita mais tarde, o vinho ganha álcool e perde acidez. Depois vem o esmagamento, transformando a uva no mosto. Aí entra a fase mais crítica, a fermentação. O controle de temperatura aqui tem que ser absurdo, não passando de 25 a 30 graus Celsius. E são micro-organismos, especificamente leveduras, como a Saccharomyces cerevisiae, que fazem o trabalho pesado de transformar açúcar em álcool. Por último, o envelhecimento, quase sempre naqueles barris de carvalho lindões, onde a madeira e o oxigênio deixam os aromas bem mais complexos. Mas o verdadeiro pulo do gato aqui é esse termo, maceração. Sabiam que a parte de dentro de quase toda a uva, mesmo daquelas bem escuras, é clarinha? O suco original é branco. O que acontece é que deixar esse líquido em contato direto com a casca durante a fermentação é o que extrai a cor.
aqueles taninos que dão a estrutura e aquele sabor inconfundível do vinho tinto. Sem a casca, sem cor. Trazendo essa ciência para mais perto de casa, chegamos na seção 4, a jornada do vinho brasileiro. Uma história cheia de perrengues de clima e muitas vitórias. A nossa história começou bem cedo, lá em 1532, quando os portugueses, liderados por Martim Afonso de Souza, trouxeram as primeiras videiras. Mais tarde, os jesuítas também tentaram plantar no Rio Grande do Sul para as missas, mas, gente, foi difícil. O clima tropical, aquele calorão e a umidade excessiva simplesmente não ajudavam. A grande virada de jogo mesmo só aconteceu em 1875. Foi aí que os imigrantes italianos chegaram na Serra Gaúcha, trazendo na mala novas uvas e uma vontade de produzir que mudou tudo. E olha só no que isso deu. Hoje em dia, a palavra que define o vinho nacional é diversidade. A gente tem a Serra Gaúcha, claro, que é o grande polo histórico, mas tem também a Campanha Gaúcha, lá no sul, com um clima mais sequinho, perfeito para tintos finos. Subindo no mapa, temos o Vale do São Francisco, no Nordeste tropical, e o Sudeste, onde a alta tecnologia está fazendo a Zona da Mata, em Minas Gerais, produzir vinhos finos excelentes. Agora, guardem essa informação para impressionar no próximo jantar. O Vale do São Francisco, entre Pernambuco e Bahia, tem um clima semiárido tão específico, misturado com uma irrigação super controlada, que é literalmente a única região do planeta inteiro, sim, do mundo, capaz de entregar 2 safras de uva de altíssima qualidade por ano. É sensacional, né? O que nos traz a nossa última parada, a seção 5. Variedades, degustação e curiosidades. É hora de falar do que está dentro e fora da garrafa. A gente sabe que ler rótulo de vinho pode ser meio confuso às vezes. Então vamos simplificar 2 termos. Quando diz varietal, significa que o foco é uma uva dominante, compondo de 75% a 90% da garrafa. Aliás, chamar o vinho pelo nome da uva foi uma jogada de marketing genial criada ali nos anos 60. Já o assemblage, ou corte, é tipo uma alquimia, uma mistura toda calculada de várias uvas diferentes para construir um sabor muito mais complexo do que uma uva sozinha conseguiria. E não dá para falar de vinho sem citar a tal da palavra mágica, terroir. O terroir é basicamente o DNA do vinho. É a combinação maluca de clima, tipo de solo, altitude e até os micro-organismos daquele lugar específico. É por causa dessa combinação que uma uva plantada lá na França vai ter uma alma completamente diferente da mesmíssima uva plantada aqui no Brasil. Para dar uma dimensão melhor desse crescimento nacional, pensem no cenário mundial de produção. Em 2007, a Itália passada dos 8 milhões de toneladas e a França na casa dos 6 milhões e meio. Gigantes históricos. E o Brasil? Bom, a gente já estava lá batendo a marca de 1 milhão e 300 mil toneladas, mostrando que já conquistamos nosso espaço nesse mapa. E, finalmente, rufem os tambores, a resposta para a nossa primeira grande pergunta. Por que o fundo da garrafa é para dentro? Não tem um motivo só, na real. Começou lá atrás como uma sobra do processo artesanal de soprar o vidro. Depois, viram que isso dava muito mais estabilidade nas mesas de madeira tortas da época. Mecanicamente, aquele buraquinho prende os sedimentos, impedindo que eles caiam na taça. E, fisicamente, ele dá uma força estrutural gigante para aguentar a pressão interna, tipo no caso dos espumantes. Incrível, né? Para encerrar, deixo aqui uma reflexão. O aquecimento global já está deslocando as zonas perfeitas de cultivo cada vez mais na direção dos polos. A ciência sabe disso. Novas tecnologias vão ser necessárias e os tipos de uva vão ter que mudar. Então, se o terroir, que é a alma da bebida, está se transformando, qual será o verdadeiro sabor do vinho nas próximas gerações? Fica aí o mistério para continuarmos acompanhando. Muito obrigado por embarcarem nessa exploração maravilhosa e a gente se vê na próxima.